Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué 10, do 1º ao 15. Está escrito assim na palavra do Senhor. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Ezeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro.
Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado por sua palavra maravilhosa, magnífica, que mexe com os nossos sentimentos e com o nosso coração. Fomos preparados pelos cânticos, pelas preces, pelas leituras, pela liturgia, até este momento. Dialogamos com o Senhor, fomos recebidos pelo Senhor, confessamos os nossos pecados, fomos perdoados, agradecemos. Num culto todo permeado por falas e gestos nossos e do Senhor, fomos preparados para o momento sublime do culto, que é ouvirmos a Tua instrução de maneira clara. É bem certo que nem eu e nem ninguém neste mundo é capaz de expor a palavra com poder, com glória, ao ponto dela transformar vidas. Qualquer pregador sabe que depende exclusivamente do Senhor, e eu não furto a isto, eu dependo de Ti. Que o Senhor me tome em Tuas mãos e me use para falar com o Seu povo de maneira única, e que ao ouvir a Sua voz, sejamos nós todos confrontados, consolados, conformados, transformados. Faça isso em nós e por nós, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já teve aquela sensação de que o dia tinha que ter mais do que 24 horas? Eu já, e imagino que você também. Acordamos cedo e saímos para trabalhar, e daqui a pouco já deu a hora do almoço, e então a correria do dia a dia nos toma conta, e sem nos darmos conta, chegou às 6 horas da tarde, já é hora de retornar, ou já é hora de preparar a janta, e em pouco tempo o dia que se apresentava produtivo, se foi de maneira ligeira, de maneira rápida. Eu tenho essa sensação, acho que todos os dias. Eu tenho essa sensação, inclusive, aos finais de semana. Antes eu não tinha, hoje até de final de semana, quando eu vejo, já acabou. Quando eu me dou conta, já se foi. Você já pensou em algum momento, quem dera se o dia tivesse 30 horas? Quem dera se o dia tivesse 48 horas? Infelizmente, nem eu nem você vamos experimentar um dia cumprido, além das horas estabelecidas no relógio. Mas isso não significa que isso não aconteceu. Esse texto que nós acabamos de ler mostra-nos o maior dia de toda a história. A ciência já quebrou a cabeça para tentar resolver esse dilema. Bom, se o Senhor parou o Sol e a Lua, Ele parou a rotação da Terra, Ele parou a rotação do universo. Isso seria impossível, e nós crentes olhamos e falamos: você não conhece o nosso Deus. Não há impossível para Ele. Já os céticos e os liberais disseram: tudo isso aqui não passa de metáfora. E nós olhamos para eles e falamos: interessante que metáforas matam a gente na Escritura. Nós não olhamos para a Escritura pelos cientistas, não olhamos para a Escritura pelos olhos dos liberais, nós olhamos para a Escritura como ela é. Palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa. Tudo que está aqui aconteceu como está aqui. E por ter acontecido dessa forma, eu e você podemos olhar para esse texto e enxergar o maior dia de todos em termos de duração de tempo. Mas nós não veremos apenas o tempo estendido ou alongado. O que nós veremos aqui é mais do que isso. Nós olharemos para a igreja e nós olharemos para a família. Nós olharemos para os crentes
e para o dever de todos os crentes. Mas principalmente, nós olharemos para Deus e todo o seu poder manifesto no dia mais longo que já existiu nessa terra. Vamos começar então a olhar esse dia mais longo por meio de reflexões sobre a igreja e a família. Mas essas reflexões virão apenas no final desse primeiro bloco de texto, que nos conta a união do povo de Deus e a união dos opositores do povo de Deus. Olha como começa o texto. O texto começa trazendo-nos à memória aquilo que nos fora ensinado no início do capítulo de número 9, isto é, a união, a liga, a junção dos reis amorreus, dos reis cananeus contra o povo de Deus. Começa com a apresentação do rei de Jerusalém, juntando os demais reis para a peleja. Olha o versículo 1. Tendo Adoni, Zedeque, e aqui é interessante, né, porque é a primeira vez que a palavra Jerusalém vai aparecer na sua forma plena. Ela apareceu como Salém lá atrás, e Zedeque e Melquisedeque são reis dessa cidade. A diferença é que Melquisedeque era crente e Zedeque é um ímpio. Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, feito a Ai ao seu rei, como fizeram a Jericó ao seu rei. Ele ouviu então que Josué tinha destruído 2 cidades, e tinha destruído, ceifado a vida de 2 reis. Mas há um terceiro episódio que o rei Adoni-Zedeque ouviu. Ele ouviu que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas. E fizeram tamanha paz que agora Gibeão, os heveus, se tornaram um com Israel. O resultado dessa história, nos ouvidos do rei Adoni-Zedeque, está aqui no versículo de número 2. Ele temeu. Ouviu falar que Josué destruiu Ai e enforcou o seu rei, Josué destruiu Jericó e devastou o seu reinado, que Gibeão, que antigamente era aliado dessa liga de nações, se bandeou para o outro lado, fez paz com os israelitas, estavam no meio deles, então Adoni temeu. E quais são os motivos desse temor? Estão aqui no versículo de número 2. Temeu, porque Gibeão era cidade muito grande. Temeu, porque Gibeão era maior do que Ai. E temeu, porque os seus homens eram valentes. A compreensão aqui do rei é um tanto óbvia. Gibeão era como uma das cidades reais. Os heveus aqui, povo de Gibeão, eles tinham 4 cidades. É só depois dar uma olhada no capítulo de número 9. 4 cidades reais, 4 cidades muradas. E era um povo de guerra, era um povo valente. Ao juntar as conjunturas, Israel destruiu Ai e Jericó, Gibeão se uniu com Israel. Gibeão tem uma cidade fortificada, maior do que Ai, e todos os seus homens são valentes. Então ele teme, e o que ele faz? Ele junta outros povos para a guerra. Versículo 3, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Interessante a arqueologia nos dizer, todas essas cidades ainda existem até hoje, todas essas cidades estão lá. Se um dia você puder visitar o estado de Israel, você poderá procurar no mapa essas cidades, todas elas ainda existem, algumas delas chegando perto de 7, 8 mil anos. Fechado aqui essa informação, ele faz um pedido. O rei de Jerusalém faz um pedido aos outros reis. E qual é o pedido? Versículo 4. Venham para cá e me ajudem a atacar Gibeão, pois os gibeonitas fizeram paz com Josué
e com todos os israelitas. O rei de Jerusalém, ouvindo falar que Ai, Jericó e Gibeão, aquelas duas primeiras destruídas, Gibeão absorvida, Gibeão, uma grande cidade cheia de guerreiros, ao ouvir falar disso, se prepara para a guerra. Manda chamar aliados, para que estes aliados todos lutem contra Gibeão. Lembre-se sempre, os gibeonitas faziam parte dessa liga cananeia, dessa liga dos amorreus. Eles eram amigos até Gibeão se render a Israel. Qual é a resposta desses reis outrora aliados? Versículo de número 5, se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquins e de Eglon, eles e todas as suas tropas, e partiram em direção a Gibeão, e começaram a guerra, e começaram a peleja. Mas aqui, meus irmãos, aparece no mínimo o senso de humor de Deus. E por que eu estou falando de senso de humor? Porque eu enxergo nas Escrituras um Deus bem-humorado, e um Deus que olha a tolice dos homens e se ri dela. Aliás, isso está escrito no Salmo de número 2. O Senhor Deus olha para essa cena e expõe a tolice dos homens. E por que eu estou dizendo isso? Ora, ouviu falar que Israel destruiu 2 cidades. Os gibeonitas agora são israelitas. Eles têm uma cidade fortificada e cheio de guerreiro, e vai atacá-la? Não pode atacar. Se eu ouço um negócio desse, eu coço a minha cabeça e falo, bom, eu vou fazer como os gibeonitas, eu vou dar um jeito e vou fazer paz com esses caras. Eles já eram fortes, agora eles têm Gibeão, eles estão mais fortes. Mas os inimigos de Deus são tolos por natureza. Aliás, o pecado emburrece, o pecado enrijece, o pecado idiotiza. E os inimigos de Deus, por causa dos seus grandes pecados, são tolos. Ao invés de recuarem, atacam. Ao invés de se renderem, pelejam. Ao invés de hastearem a bandeira branca, eles lutam. Mas não é só a tolice a causa dessa luta. O povo de Deus gera dissabores pela sua própria existência. Os opositores do Evangelho odeiam o povo de Deus, e principalmente quando o povo de Deus está em paz e quieto. Pode perceber que quando você está quieto, vem alguém de fora e te inferniza. É assim, é desse jeito. Não tem como nós evitarmos a guerra com os opositores, e não há como nós melhorarmos os dissabores que são gerados na boca daqueles que odeiam ao Senhor Deus. A nossa presença gera amargor nos lábios dos inimigos do Senhor. Grava isso. A tua presença como um servo do Senhor, santo, mesmo quieto, gera dissabor nos inimigos. O que Gibeão faz diante desse cenário? Versículo 6, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal. Bom, em primeiro lugar, onde estava Israel? Israel voltou a Gilgal. E o que era Gilgal? Gilgal era o local da adoração. Israel pelejava, voltava para o acampamento, cultuava ao Senhor. Israel pelejava, voltava ao acampamento e cultuava ao Senhor. Lembre-se, capítulo de número 9, Gibeão foi cercado. A cidade de Gibeão foi cercada, Assim que o cerco terminou, Israel volta a Gilgal, volta para adorar o Senhor Deus, volta para se congregar ao redor da arca, exatamente no modelo do deserto. Tá? A arca no centro, o povo ao redor, os cultos e os sacrifícios diários. Era essa a vida de Israel. Não eram bárbaros sanguinários, vikings, bebedores de bebida e comedores de carne. Apesar de ter as tarefas diárias, como afiar as espadas, cuidar das crianças, a tarefa central do povo de Deus era adorar o Senhor Deus. E então, em Gilgal, Gibeão grita
por meio de mensageiros, é claro. Não abandone os seus servos, venham depressa, salve-nos, ajude-nos, pois os reis dos amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. 4 pedidos numa só frase. Não retire a mão de nós, venha nos ajudar, sobe apressadamente e nos livre. Venha nos ajudar, suba até nós, não nos abandone, livra-nos da batalha. Uma coisa que me chama a atenção é que no capítulo de número 9, nós estávamos um tanto com raiva dos gibeonitas. Eles enganaram a Israel, eles armaram aquele estratagema, vieram de longa distância, vieram de uma distância curtinha, mentiram. Nós vimos que eles são mentirosos, mas aqui eles estão pedindo socorro. E por que eles estão pedindo socorro para Josué? Porque de uma forma maravilhosa e de uma forma misteriosa, eles tinham a certeza absoluta que eles não eram mais gibeonitas, que eles de fato pertenciam ao povo de Deus. Eles eram israelitas. E por ser israelitas, eles podiam pedir a Josué, venha nos ajudar. Eles tinham tanta certeza que eles pertenciam àquele povo, que eles pedem comunhão, nos ajude, que eles pedem ajuda, que eles pedem socorro, que eles pedem amparo. E a certeza deles não se frustra de forma alguma. Versículo de número 7, Josué dá uma resposta certeira. O que Josué faz? Ele sobe até Gilgal. Não só ele, todo o seu exército e todos os seus valentes. Josué está lá em Gilgal, adorando a Deus, louvando ao Senhor, cuidando do povo. Vem um pedido de socorro àqueles que eram mentirosos, um capítulo antes, mas que foram absorvidos pelo povo de Deus. Qual é a resposta de Josué? A resposta de Josué é imediata. Junta todo mundo e parte para a guerra. Aqui, meus irmãos, nós temos uma fala específica para nós homens nesta manhã de domingo, dia do Senhor e ao mesmo tempo dia dos pais. Josué podia olhar, e se Josué fosse eu, ele tiraria o óculos, coçaria a cabeça, pensativo, e colocaria as seguintes hipóteses. Bom, eles nos enganaram um capítulo atrás. Agora estão pedindo ajuda. Onde der que aleje. Que eles se virem com o problema deles. Não é problema. Não mentiram? Mentiram. Não fizeram a parte deles. Agora, pegue uma bacia de água, lave as mãos e diz, o problema desse homem não é meu. Bom, alguém no Novo Testamento fez exatamente assim. Mas ao invés disso, Josué era um homem de palavra. E aqui, homens que me escutam, em nome de Jesus, não é porque sua família não faz o que deveria, que você deve deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Honre a tua palavra, honre os teus compromissos, honre o teu juramento. Você disse sim, diga sim até o final e vá até o final. Você não pode você não pode abandonar os seus liderados. Gilgal era Israel. Israel era liderado por Josué. Josué tinha obrigação de salvá-los. E aqui nós temos que fazer reflexões sobre a igreja e sobre a nossa família. Já fizemos aqui essa última sobre os homens, mas vamos olhar como um todo. A primeira está relacionada ao que a Liga Cananeia fez. Ao invés de se unir ao povo de Deus, imitando os exemplos dos gibeonitas, eles decidiram se opor. E aqui, irmãos, é muito melhor se unir ao povo de Deus do que guerrear contra ele. O exemplo dos gibeonitas deve ser entendido de forma contrária. Se você não faz parte da igreja,
O que você deve fazer? Se una à igreja, porque lutar contra ela não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se una à igreja. Não dá para se opor a ela. Eu já fui pastor de igrejas em que os vizinhos odiavam a igreja. Eu já fui pastor de igreja onde os vizinhos queriam o fechamento da igreja por causa de barulho e etc. Mal eles sabiam que não dá para se opor a esta instituição que Deus chamou de sua esposa. Não dá, não dá, é dele, é dele. A segunda reflexão sobre a igreja está relacionada aos gibeonitas, que não lutaram com suas próprias forças. O rei de Jerusalém não disse que os gibeonitas eram um povo forte, guerreiro, valente? Eles podiam dizer: Josué, fica aí, agora é a nossa vez. Já que a gente não pode fazer guerra contra vocês, porque a gente se tornou parceiro, a gente pega esse povo na unha. Os gibeonitas podiam bater no peito, cheio de orgulho, e dizer: eu vou lutar sozinho. E aqui eu acho que a reflexão não é só de igreja, ela é de igreja e de família, sabe? Porque você, como membro da igreja, você não luta sozinho nunca. E uma coisa que eu preciso te dizer: lutar sozinho vai te destruir. Lutar sozinho vai te fazer desistir. Na igreja a gente luta junto. Ah, mas eu tenho vergonha de expor os meus problemas. Meu irmão, você não está expondo seus problemas para estranhos, você está expondo seus problemas para irmãos. Não dá, você faz parte de um time, você faz parte de um corpo, você faz parte de uma igreja. Não dá para lutar sozinho. E um segundo aspecto, não dá para lutar sozinho em casa. Ah, eu tenho problema em casa, eu tenho dificuldade no meu casamento, eu tenho dificuldade com dinheiro. Não dá para lutar sozinho. Olha para os gibeonitas e aprenda em nome de Jesus. Está com dificuldade? Pede ajuda para a igreja. Você é membro da igreja, peça ajuda para a igreja. Está difícil em casa? Não se ensimesme. Vou me trancar em casa, agora eu fico lá. É estranho que começam os problemas, as pessoas desaparecem da igreja. Gibeão, a cidade fortificada, nos ensina, é pedindo socorro, socorro, socorro. Josué nós já vimos, que é o terceiro aspecto, mais relacionado aos homens. Deu a palavra, cumpra, custe o que custar. Mas por último, nós temos uma lição aqui sobre os próprios israelitas. Os israelitas estavam murmurando. É interessante isso, que no capítulo de número 9, quando eles descobrem que foram enganados, eles murmuram dizendo: vamos matar todos os gibeonitas. Chegou a hora da matança. Que cumprir acordo que nada. Eles mentiram. O que Israel faz? Olha de novo o versículo de número 7. Ela sobe com Josué de Gilgal até Gibeon imediatamente. A reflexão vai primeiro para a igreja do Senhor. Se você tem líderes bíblicos, obedeça a seus líderes e caminhe com eles. Se você é membro de uma igreja que não tem uma liderança boa, sai de lá, sai de lá, sai de lá. Se o seu líder não é bíblico, vaza de lá. Não é seu lugar. Mas se você está numa igreja que a liderança é bíblica, se junte à liderança. Vamos fazer um mutirão, vamos fazer um encontro, homens, mulheres, adolescentes, vamos para cá, vamos para lá, vamos andar, vamos avançar, vamos evangelizar. O que você deve fazer? Se junte a eles, se junte. E não só isso. Por ser igreja, você não tem o direito, direito não, pelo amor de Deus, você não tem o direito, você não tem o direito de abandonar quem pede ajuda. Ah, mas eu devo ajudar todo mundo? Não, você deve ajudar quem é do seu povo. Está aqui, Gibeão, povo de Deus. Você não tem o direito de dizer não. Você não tem o direito de falar não vou. Não é direito seu dizer eu não vou. O povo de Israel vai. Vai. Eles queriam matar os gibeonitas, lógico que queriam. E vocês acham que eles foram agora felizes? Não, vão matar os gibeonitas de novo. Nos enganaram e agora nos dão trabalho. Mas vão. Lembra daquela parábola que o Senhor Jesus conta? Que certo homem tinha 2 filhos. Um disse, eu vou, e não foi.
O outro disse, não vou, e foi. E ele pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse que ia e não apareceu, ou o que foi bravo, resmungando? Ora, ninguém falou que você precisa ir feliz. Não foi dito isso. A única coisa que foi dito é que você tem que ir. Tem que ir. Que lições preciosas para a família e para a igreja, né? Que lições incríveis. Você tem que ir. Você tem que ir, e aqui, vamos piorar a situação? Você tem que ir visitar sua sogra, você tem que ir na casa do seu cunhado, você tem que ir nos aniversários, você tem que ir fazer todas essas coisas. Você tem que ir. Faz parte de ser família, de ser povo de Deus, faz parte. Ok, saímos desse primeiro episódio com reflexões para a família e para a igreja. Agora vamos fazer algumas reflexões sobre os crentes e o dever que os crentes têm. Versículo de número 8, a cena é interrompida com a voz do Senhor. A voz do Senhor vai se introduzir, intrometer nessa história. A voz do Senhor será ouvida lá em Gilgal. E o que o Senhor vai dizer? Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. E aqui é incrível, porque Josué sabia contra quem estava lutando. Ele estava lutando contra a Liga Cananeia. 5 povos, 5 reinos. Ele estava lutando pela primeira vez contra um exército em campo aberto. Esta é a primeira incursão de Israel no campo aberto. É a primeira marcha em direção à batalha. O que eles encontrariam do outro lado? Carros de guerra, cavalos, cavaleiros, armas. Eles encontrariam um exército todo acampado e pronto para a peleja. Josué rapidinho diz, vamos ajudar Gibeão, juntem as coisas, é hora da partida, juntem a espada e vamos, homem! Mas é claro que, como todo ser humano, diante da urgência é vamos, 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 mas no fundo da cabeça fica, meu Deus do céu, o que nós vamos encontrar lá? O que nos espera? E o Senhor diz, Josué, não temas. Grava uma coisa, quando nós olhamos para Josué, nós achamos ele espetacular, né? Quantas vezes até o capítulo 10 Deus já disse para esse Josué, não temas? Quantas vezes ele sentiu medo? Você não diz não tema para quem não sente medo, não precisa dizer, né? Não tenha medo, mas não tenha medo, eu não estou. Não, ele está com medo, lógico que está. Quem não estaria? Quem não estaria? Mas o Senhor, que conhece o coração, não só o de Josué, mas conhece o meu e o seu, diante das batalhas das mais diversas, ajudando os irmãos, cuidando da igreja, cuidando da família, se envolvendo, o Senhor diz a mesma coisa para nós, faz o que você tem que fazer e não temas, porque eu vou te ajudar. Quando Deus diz essas coisas, abre-se a contagem do tempo para o dia mais longo de todos os dias. O dia mais longo de todos os dias vai acontecer agora. Agora começou a correr o relógio. É agora. Agora começa a correr a hora e nós temos uma madrugada normal, uma manhã normal, mas um entardecer sobrenatural. Vamos olhar essa madrugada. Versículo de número 9 diz que Josué marchou a noite toda, desde Gilgal. A noite inteira. A saída foi ligeira, não dava tempo de esperar. Gibeão está sendo atacada, há uma liga de exércitos estrangeiros a Israel, mas nativos daquela terra, atacando um aliado de Israel. Não há tempo a se perder. Josué marcha a noite inteira. Nós estamos em torno de 30 quilômetros de distância de Gilgal até Gibeon, 35. A noite toda Israel marchando, sem fraquejar, sem desistir, sem pestanejar. E de manhã, logo cedinho, de repente, Israel chega no campo de batalha. Imagina, os gibeonitas aguentando firme nas suas muralhas,
os exércitos de 5 reis atacando de todos os lados. De repente, do alto da montanha, chega Israel. Me lembra a cena do Senhor dos Anéis, das 2 torres, quando os cavalos chegam até o campo de batalha. Incrível, olha-se para o lado. Ou me faz lembrar do último filme do Senhor dos Anéis, quando Gandalf chega sobre a montanha. É incrível, essa é a cena, a guerra acontecendo aqui embaixo e de repente o povo de Israel todo aparecendo. O Senhor os acompanhou de forma silenciosa aquela madrugada. O Senhor esteve com eles. O Senhor já tinha dito, se acalmem. Eles tiveram que exercitar a fé, porque é assim mesmo, né? O Senhor não fica dizendo, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. Aliás, se o Senhor fizesse isso, a gente ficaria mais nervoso. Porque se Ele está tão preocupado em me acalmar, vai que a coisa vai dar errado. Então, o Senhor não está com essa preocupação, Ele disse, acalma e pronto. O povo de Israel viajou aquela madrugada em silêncio absoluto. Chegaram de manhã, o Senhor agiu. Olha o versículo 10, o Senhor trouxe pânico. Lógico que traria. Se o rei sabe que Israel destruiu Ai e destruiu Jericó, ao ver Israel, todos eles ficaram conturbados. E agora, atacamos Gibeão, nos protegemos de Israel, o que faremos? Parece um tanto natural essa reação, mas não se esqueça, o Senhor é quem trouxe pânico a eles. Foi o Senhor, não foi o exército de Israel, foi o Senhor. Como eles viram a presença do Senhor, eu não faço a menor ideia. Mas o Senhor infringiu neles um pânico, um terror, um pavor. E esse pavor desbaratou o exército. Olha o que aconteceu, o versículo de número 10 diz que eles foram feridos com grande matança em Gibeão. Em Gibeão começou a guerra, pessoas caindo de todos os lados, Israel avançando. Israel poderia simplesmente defender a cidade e falar, bom, fizemos nosso papel, agora vamos embora. Mas olha o restante do versículo 10. E Israel os feriu com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. O autor do livro de Josué está nos dizendo como foi aquele dia. Aqui ele está antecipando toda a história. Ele está dizendo, Israel não só entrou para a guerra em Gibeão, eles continuaram. Bet-Heron era um declive, é um declive que tem em Israel, são 200 metros que caem, são 200 metros que caem 3 quilômetros, não lembro mais, está em algum lugar das minhas anotações. Mas é um lugar que desce, pronto, tá bom assim. Pensa, não lembro mais a medida, mas é um lugar que desce. Israel desce a montanha seguindo a liga cananeia e vai até as planícies, e nas planícies, lá em Azeca e Maquedá, todos eles são destruídos. Israel não retrocede. E, irmãos, preste bem atenção nisso. Não dá para guerrear 5 minutos e parar. Algumas das coisas que nós temos mais dificuldade são aquelas que a gente não dá cabo delas. Por isso que elas voltam, elas crescem, é que nem barba. Algumas das nossas lutas, ou a gente vai até o final, ou a gente nem começa. Não dá para dar 2 passos e depois desistir. Israel vai até o final. Bom, no versículo 11, volta esse caminhar, de Gibeão até Bet-Heron, até Azeca e até a cidade de Maquedá. O que aconteceu na descida de Bet-Horon? Na descida de Bet-Horon, uma incrível chuva de pedras caiu sobre a liga cananeia. Uma incrível chuva de pedras. E aqui os teóricos vão dizer chuva de meteoros ou chuva de granizo. É quase que majoritária a ideia de que teve uma chuva de granizo aqui. O caminho é íngreme, é uma caída enorme, é uma montanha toda cortada. Alguns lugares desta montanha só dá para descer de corda. A liga
cananeia está fugindo. Ali eles se esconderiam em cavernas, atrás de pedra. Seria um cenário terrível para Israel. Então o Senhor, que permaneceu em silêncio da madrugada, que chegou de manhã e consternou ao coração dessa liga cananeia, o Senhor age. O Senhor é Deus forte nas batalhas, nós não podemos esquecer disso. E essa chuva de pedras foi tão devastadora, que diz o texto que mais gente morreu pela chuva do que pela espada. Mais gente morreu pela chuva de pedra do que pela espada. E aí é interessante, né, quando os teólogos liberais dizem que é metáfora, né, isso aqui é só uma metáfora. Nós olhamos para eles e dizemos, pois é, que metáfora que mata a gente, né? Metáfora estranha que mata milhares de pessoas. Josué está vendo a oportunidade, e ele tem uma oportunidade aqui de ouro. Por quê? Se ele destrói 5 reinos, todo o sul do território está conquistado imediatamente. Só que o mesmo dilema que ele tem é o que a gente tem. Não vai dar tempo de terminar a guerra. Não vai dar tempo. Josué olha aquele povo fugindo, a chuva de pedra, sim, o Senhor está trabalhando com eles. Mas se ele olhasse no relógio, ele ia dizer, eles vão fugir, eles vão se esconder, eles vão conseguir voltar cada um para a sua cidade, e se eles voltarem para a cidade, nós vamos ter um trabalho danado, porque nós vamos ter que atacar cada uma das 5 cidades. Então Josué, num ato único em toda a Escritura, único, inigualável, Josué fala ao Senhor na presença dos israelitas. Aqui, irmãos, é incrível a ousadia, a coragem, a determinação deste homem, e mais do que isso, o conhecimento que ele tem do Senhor Deus. Ele conhece tanto o Senhor Deus, e ele sabe que o Senhor disse, eu entreguei-lhes nas tuas mãos. Que ele para a guerra na presença de todo Israel, olha para o céu e diz, sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, não ouses se mover no vale do Aijalon. Ele não fez isso escondidinho, né? Senhor, sem ninguém ver, vai que dá errado, né? Vai que dá ruim, né? Não passa isso pela cabeça dele em momento algum. Ele olha para o céu e diz, sol, pare. Por quê? Porque se o sol continuasse a se pôr, a liga cananeia, a liga dos amorreus iriam fugir. A guerra seria perdida, ou melhor, daria muito mais trabalho. Josué sabe que tem uma chance única e clama ao único Deus. É incrível. Diante de chances únicas, só o único Deus pode resolver. Diante de chances únicas, só o único Deus pode agir. Versículo de número 13. E não é que o sol se deteve, e não é que o sol obedece, e não é que o sol para. Ai, pastor, parou o universo. Pois bem, acabo de te apresentar o Deus que criou o universo, e se quiser, para ele. Ah, mas a Terra está viajando a milhares de quilômetros. Se você acredita no globo, a Terra está viajando a milhares de quilômetros. Parou tudo, parou tudo. Se você for terraplanista é mais fácil, mas tudo bem. Esse é um problema seu, não é um problema meu. Perceba, o universo parou, tudo parou, menos a vida debaixo do sol. O que o povo de Israel fez? O povo de Israel lutou e se vingou dos seus inimigos, e o sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a ir embora, e ele ficou lá quase um dia todo.
Quantas horas nós temos aqui? Mais de 30. Que incrível esse texto, que incrível esse texto, que maravilhoso. O Senhor fez o sol e a lua se deterem. E aqui, talvez você esteja coçando a cabeça aí, se você olhou o versículo 13, você viu que eu pulei. Não está escrito isso no livro dos justos. Que raio de livro é esse? Bom, parece que Israel tinha um livro onde ele escrevia, onde contava tudo aquilo que o Senhor fez de maneira miraculosa, todas as vitórias de Israel. Esse livro do justo se perdeu. Ele vai ser citado nas Escrituras mais 2 vezes, mas ele se perdeu. O importante não é isso. Ai, é uma metáfora. Aqui é a mesma coisa, né? Você olha os 2 primeiros capítulos da Bíblia, está escrito lá que o Senhor Deus fez os céus e a terra, que o Senhor Deus criou as coisas num dia, né? E os liberais dizem, isso é um dia metafórico, um dia para Deus é 1000 anos, durou milhares de anos. Aí você termina o texto e diz, e houve tarde e manhã. Bom, é um dia de 1000 anos com tarde e manhã, então você tem que explicar essa tarde e manhã de 1000 anos, né? Dias de 24 horas, dias israelitas. Dias bíblicos. E aqui, metáfora, versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, nunca mais existirá. Isso não é uma metáfora, isso é real. Nunca houve um dia assim. Nunca mais vai existir. Nunca mais vai acontecer. E aqui é a nossa tristeza. Eu comecei a nossa história dizendo o que para você? Você não queria que o dia fosse mais comprido? Não vai ser, não adianta. Não vai ser, não vai ser. Já teve, nunca mais vai ter. O Senhor atendeu a voz de um homem. E por que Deus atendeu a voz de Josué? Porque quem lutava por Israel era o Senhor. Deus não atendeu a voz de Josué para fazer um capricho, né? Mas eu fico pensando como é que deve ter sido o coração de Josué no dia seguinte, né? Ele andando em Israel, peito aberto, as costas bem aprumadas. A pessoa olhando, tudo bem, Josué? Tudo. Ouviu a oração que eu fiz? Você ouviu? Vai brincando, vai zoando, vai. Não, Josué não fez nada para a sua própria glória. Quem fez foi o Senhor, porque a guerra é do Senhor, não é de Josué. Quem fez foi o Senhor. Quem disse que entregaria todos eles nas mãos de Israel foi o Senhor. Quem estava empenhado nessa guerra era o Senhor. A guerra era dele, não era de Josué. A única coisa que Josué fez foi crer. E depois da guerra, volta tudo ao normal, culto de novo, volta para Gilgal, adoração ao Senhor, cuida das crianças que estão correndo, comida, vinho, família, tribos, leis, legislação e adoração. A vida volta ao seu mais absoluto normal. Quais são as reflexões que a gente aprende sobre o crente aqui? Irmãos, o crente precisa se esforçar para aprender a ouvir a voz do Senhor. É bem verdade que o Senhor não vai aparecer a você como ele apareceu a Samuel. Samuel, Samuel, quem está falando? Quem está falando? Isso não vai acontecer. Mas o Senhor tem um jeito que é muito dele. Pega uma frasezinha de um louvor, pega uma oração, um trechinho de um versículo bíblico, pega um trecho de um sermão longo, um sermão narrativo, ele demora mesmo, tem muito detalhe. Mas pega um trecho desse sermão e de repente a voz do Senhor não é escutada no nosso ouvido, ela berra no nosso coração. O crente é guiado por Deus e deve ouvir a voz do Senhor e ouça, exercita isso, ouça a voz do Senhor, o Senhor fala. Então eu vou viver e vou fazer as coisas só quando eu ouvir a voz do Senhor? Claro que não, isso é uma tolice, faz o que você tem que fazer. Acorda cedo, dorme tarde, fica a madrugada acordado, trabalha o dobro, sustenta a tua casa, vai ajudar quem precisa. E não ouse parar, faz o que precisa ser feito, custe o que custar. Essa é a vida do crente, essa é a vida do homem, esse é seu dever, é o meu dever, é o nosso dever. Homens ou mulheres. Devemos ouvir o nome, a voz do Senhor? Sim, mas devemos trabalhar por isso.
E esse trabalho não é o trabalho de 10 minutos, né? Viajou a madrugada inteira, chegou lá em Gilgal, trocou meia dúzia de espadada, volta para dormir. Não! Vai até o fim. Vai durar um dia, vai durar 2, vai durar 10, vai durar 20. Sabe qual é a diferença da geração antiga para nós? A geração antiga não desistia. Podia custar o que fosse. Eles iam lutar para a casa própria, eles iam lutar para a formação do filho, eles iam lutar pela educação da criança, eles iam lutar para vir à igreja, eles iam lutar para tudo. Até os crentes da Bíblia oravam 20, 30, 40 anos por alguma coisa e não desistiam. Nós, a geração fast food, queremos tudo em 10 minutos. E se não vier, a gente cancela o pedido e vai embora. Não é assim? Liga no iFood, não veio, você liga lá e fala, não quero mais. Não desista, não dá para desistir, não dá para parar. Pastor, mas o que a gente faz? Ora, ué. Eu não quero ninguém amanhã olhando para o céu e falando, sol, não vai dar certo isso daí. Não é isso que você precisa fazer. Mas ora, Deus, eu preciso de mais tempo hoje. Deus me ajuda, Deus, olha a dificuldade que eu estou. Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Se eu estou lutando a sua luta, se eu estou guerreando a sua guerra, Senhor, me ajude. Josué nos dá uma lição gigantesca de um homem que confia na mão providente do Senhor. Ele confia na providência. E quando Israel vence, Israel não é o Daniel. Israel não fica todo garboso. Israel volta para a vida cotidiana e continua a tributar honras, glórias e louvores ao Deus Criador dos céus e da terra, como se nada daquilo tivesse acontecido. Incrível o que a gente aprende sobre nós. Nós devemos ouvir a voz de Deus, fazer a nossa parte, não podemos desistir, devemos orar, devemos confiar em Deus e devemos continuar a nossa vidinha. E a nossa vidinha é trabalhar de segunda a sexta-feira, de vez em quando no final de semana um pouco mais engraçado, domingo dia de culto, e semana que vem tem mais, e a outra, e a outra, e a outra, até que o Senhor nos chame. Por último, que hoje eu estou para estourar tempo, então já estourei aqui também, o que a gente aprende sobre Deus? Meu irmão, quanta coisa a gente aprende sobre Deus. A gente aprende que Deus fala, a gente aprende que Deus desbarata inimigos, a gente aprende que Deus manda na natureza e joga pedra na cabeça dos pagãos, a gente aprende que Deus para o sol e bota ele numa coleira, a gente aprende que Deus para a lua, a gente aprende que Deus ama o seu povo, mas mais do que isso, talvez a maior lição que a gente aprende nesse texto é que Ele existe e que Ele nos ama. Ele existe, Ele existe, Ele existe, acredite nisso, Ele existe. Ele existe. Ele não é um conjunto de proposições teológicas, Ele não é simplesmente ideia da cabeça, Ele existe. E por existir, e por ser quem Ele é, Ele faz o que tem que ser feito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a sensação que eu tenho às vezes é que eu sou alguém que acredita com a mente, mas não confio com o coração. Eu digo isso para você porque eu acho que esse não é um fenômeno meu particular. Esse é um fenômeno do nosso tempo. A gente acredita, sim, Deus fez, Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia é a palavra de Deus, tudo mais. Prova, a gente diz. Confia, a gente caminha, a gente... eu não tenho provas, eu não tenho evidências, eu não tenho condições. Meus irmãos, pelo amor de Deus, Deus existe. E Ele não é um deusinho como o diabinho dentro da garrafa de um seriado ou de uma novela do passado.
Ele existe como criador e sustentador de todas as coisas. Ele existe, e se ele precisar frear o universo, andando a 1440 quilômetros por hora, ao redor de uma bola de fogo, numa elipse gigantesca, se ele precisar frear tudo, ele não precisa nem de preparo. Ele simplesmente diz: chega! Agora, o que é mais legal, não é só que ele existe, é que ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não ama israelita de berço, sabe? Os presbiterianos de nascimento nobre. Ele ama gibionita, mentiroso, picareta. Ele ama. Ele ama. Ele ama. E ama de verdade. Não ama mais ou menos. Ele ama. Ele ama de forma clara. Ele não só existe, mas Ele nos ama, e nos ama de tal forma, que às vezes Ele obedece, e olha o que eu vou dizer, Ele obedece a uma oração como esta: sol, para, lua, para. E não é que Ele faz. A maior prova que Ele nos ama não é que Ele atende a nossa oração. A maior prova que Ele nos ama é que Ele mostrou isso enviando o Seu Filho em semelhança de homens para morrer no nosso lugar. E essa proposição é definitiva. A gente olha para um texto desse e acha incrível um dia que não termina. Mas no fim das contas a gente deve olhar para um texto desse e achar incrível um Deus que não tem limites. Não tem limites para agir. Não tem limites para amar. Não tem limites para do nosso ladinho, para com cada um de nós, andar. Crê em Deus. Quanto maior for o Deus que você crê, maior e mais incrível será a sua vida. Crê em Deus. Confia nesse amor. E siga em direção à terra prometida. Como é que acaba essa história? Domingo que vem tem mais. Domingo que vem a gente descobre o que aconteceu aos reis desse povo, o que aconteceu com o povo de Deus e como terminou esse dia, o maior dia da história, o maior dia de todos os tempos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, o Senhor existe, o Senhor é, e nós cremos. Não há nada que o Senhor não faça. O Senhor faz a mulher de idade dar filhos, a estéril ser mãe. O Senhor faz homens simples assentarem com príncipes. O Senhor faz mulas falarem, machados não afundarem, novelos de lã não se umedecerem na geada. O Senhor abre mar, o Senhor para o sol, o Senhor faz a virgem conceber, o Senhor faz mortos ressurgirem, o Senhor é assim. E quanto maior o Senhor for, mais a gente vai andar, mais a gente vai confiar. O Senhor é assim. Mas ao falar do Senhor, como se esquecer do Salmo de número 8? Mesmo sendo tão grande, olha para os filhos dos homens. Como não olhar para João 1 e resolveu tabernacular-se em nós? Como não olhar para Apocalipse, pois o Senhor conosco decidiu morar? O Senhor não é só grande,
O Senhor nos ama e o seu amor não tem fim. Ele é tão grande, que aprove ao Senhor esmagar o teu filho naquela cruz para salvar pecadores como nós. Que esse texto de Josué 10, que é fácil decorar, Josué 10, seja um marco na nossa vida e na nossa crença quanto a quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Tatua Josué 10 nas profundezas do nosso coração e nos faça crer e confiar no Senhor de maneira real, não só hoje, mas para todo sempre. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.